Ô Vinícius, não sei se tu te recorda que eu te chamei ano passado, você não vai lembrar disso. Você fez uma palestra, uma fala para o Gustavo Nogueira no Sunglass, falando sobre ferramentas digitais. E aí, naquele momento, a gente estava tão precisado daquele conteúdo, daquelas informações, aprendendo a usar Zoom, aprendendo a usar, né? E aí eu troquei uma ideia contigo, porque tu também tá lá no Corporate, né? Sim. E aí, só para te dizer que foi bem bacana aquela tua fala, aprendi muito contigo. E hoje, de certa forma, eu passei a tarde contigo também, cara. Fazendo o quê? Eu estava com um workshop também de ferramentas digitais para uma turma de professores do SESI, que eu trabalho na Federação das Que Indústrias, legal. em específico no IEL. E a gente estava falando de metodologias ativas e ferramentas, daí eu me lembrei que eu ia estar contigo no final da tarde, que tem um manual maravilhoso da DECA, que eles poderiam usar também. E aí já mandei o manual para eles. Cara, eu acho que essa genialidade de sermos generosos, de organizarmos minimamente conteúdo para estar disponível de forma assíncrona para as pessoas, acho que é uma das maiores demonstrações de valor compartilhado que a gente pode ter. É E é muito verdade. doido começar esse papo dessa forma, porque com a DECA, né, com aquilo que a gente faz, o que eu faço profissionalmente, com o Covid, aconteceu exatamente igual aquele meme que falava sobre digitalização das empresas ou cultura de evolução de cultura digital, que, cara, quem promoveu a digitalização da DECA, da proposta de valor da DECA, não foi o CTO, não foi os computadores quânticos, não foi nada disso, foi o Covid. Foi O o meu Covid. produto que é presencial, que era tido como premium, que eu me considero como um especialista já há quase 10 anos facilitando processos de poder entrar numa sala, sentir o campo, fazer as pessoas cocriarem, sabe, manipular essa visão e esse olhar sistêmico, morreu. Eu não sei se vocês tiveram esse tipo de gastura, assim, mas eu passei algumas semanas falando assim, caralho, o chão saiu debaixo do meu pé, o que que é que eu vou fazer para fazer essa parada virar, da gente conseguir rapidamente dar uma resposta para o mercado. E acho que a história desse é uma puta de uma sincronicidade, porque era uma demanda por um cliente corporativo nosso para fazer uma convenção, tava aquela sensação assim de vai dar merda, os primeiros casos meio que aparecendo. Eu lembro que eu fiz uma viagem para Curitiba. Quando eu cheguei no aeroporto e vi galera espirrando dentro do saguão, a comissária de bordo ali pegando o telefone de todo mundo com a mesma mão para fazer a leitura do QR Code, vagabunda tossindo dentro do avião para tudo quanto é lado, me deu uma sensação de que assim, cara, a hora que eu entrar em casa, eu já vou começar, não vou fazer estoque de papel higiênico como as pessoas saíram para fazer, mas assim, já vou começar a entrar no modo de assim, sobrevivência e atenção, porque aqui em casa a gente tem meu pai e minha mãe juntos que junto com o meu filho que tem a bronquite asmática, se der mole, eles estão na categoria de risco. Então, aquilo que a gente pesquisou para a convenção desse cliente e que acabou não indo para frente em termos de convenção, porque acendeu o alerta vermelho muito rápido, foi a base ou a tese metodológica que a gente ia defender para a digitalização das sessões que a gente tinha anfitriar presencialmente. Então, é muito doido como é que algo que não foi para frente se tornou o maior cartão de visita que a gente poderia ter no momento certo e que foi a vela da embarcação que fez com que a gente pegasse as primeiras ondas e os ventos certos que permitiram a gente ter esse ano tão positivo dentro de um ano tão caótico e tão destrutivo, né? Uma doideira. Que maravilha, muito bom. E aí, aproveitando essa tua fala já de aceleração e Covid, já vou começar essa nossa conversa, então. Aqui Manda. dando bom dia, boa tarde ou boa noite para os nossos ouvintes deste podcast, o Rock Night, em mais uma edição super especial, até porque todas as edições têm sido muito especiais, com pessoas tão queridas e generosas compartilhando conhecimento conosco e trazendo tanta informação bacana que bate no coração e vira aprendizado. Então, hoje a gente está aqui, galerinhas ouvintes, com o querido Vinícius de Paula Machado, da DECA. O Vinícius, se alguém já reparou no sotaque dele, ele é carioca. Vamos descobrir se ele é nascido no Rio de Janeiro também. E o Vinícius, deixa eu colar aqui, o Vinícius ele é especialista em processos colaborativos, metodologias participativas e inovação. E atualmente ele está na DECA, que é uma empresa que ajuda outras empresas, né, a vivenciarem cocriação com uma plataforma, como uma plataforma de inovação, educação e relacionamento.
A Deca também é uma empresa certificada B. É assim que fala, Vinícius? Sim, uma empresa B. Então, isso vai ser também mote da nossa conversa aqui e também outras coisas que o Vinícius já fez. Ele foi cofundador da Carioteca, então tem muita história para contar. E ele já adiantou aqui para a gente, né, que o Covid acelerou a Deca. Conta mais para a gente como é que foi isso, Vinícius. Obrigado de novo pela tua participação aqui com a gente. Até aproveitando a pergunta, a Carioteca existe ainda ou a Deca virou a Carioteca? A Carioteca daí virou a Deca? O CNPJ é o mesmo, a Deca é a nova identidade que marca um tempo de ressignificação dos sócios originais. Então a gente encapsulou um momento, que é o momento dos primeiros 5 anos de Deca, com a saída da Úrsula Araújo, que é a sócia cofundadora, idealizadora da empresa, e nesse momento a gente fez essa troca de identidade. Eu acho que vale até fazer esse resgate, porque acho que é uma história importante de como a gente foi construindo o nosso entendimento sobre o que é uma jornada empreendedora com um viés mais colaborativo do que no viés competitivo, que acredita um pouco ainda naquela narrativa de que você faz um pitch de elevador, acelerado, incubado, rapidamente você sobe ali no caminho de sucesso e se torna o próximo Zuckerberg montado no unicórnio. Acho que sim, unicórnios existem, mas durante muito tempo o cenário e o contexto de fomento ao empreendedorismo deu muito mais destaque aos intermediários e aos empreendedores de palco do que, de fato, a realidade de empreendimento no Brasil, onde 95% das empresas fecham nos primeiros 5 anos. Então, ter a Deca / Carioteca fechando seu primeiro setênio, seu primeiro ciclo de 7 anos, dá uma sensação de ufa, não estava tão doidão assim quando eu imaginei que isso pudesse ajudar as pessoas e que nesse amadurecimento a gente veio entendendo a forma como a gente explicava aquilo que a gente faz. Acho que muitos dos empreendedores que navegam nessas novas economias ou até mesmo que identificam oportunidades um pouco à frente do seu tempo, têm essa dificuldade de às vezes ter que se apresentar como um não a alguma coisa, né? Pô, eu sou um não espaço de coworking porque eu sou uma casa colaborativa, coproprietária ou distribuída. Eu sou um não consultor porque eu não acredito que um agente externo possa simplesmente fazer uma leitura superficial de um desafio, de um contexto, e a partir daí cagar uma regra que resolve o problema complexo de terceiros. E aí, quando isso não acontece, às vezes vende um segundo momento dizendo que a culpa foi do cliente de não ter executado e que faz-se um complemento, né? Acho que lá atrás a gente navegava um pouco nessa crise de identidade. A gente não se apresentava como consultores, e a gente navegava na confluência de inteligências diferentes. Eu já vinha com um pouco de entendimento e estudo com relação a esses processos colaborativos. A USP sempre foi uma excelente gestora de projetos, com uma visão muito clara sobre arquitetura de informação, modelos de gestão, como esse caos que a gente estava começando a se aventurar para vivenciar na Goma poderia ser melhor organizado para a coisa parar em pé. Acho que é um exemplo muito claro daquilo que a gente vê de Baran, de centralizado, multicentralizado, distribuído, de como esses tipos de exercícios envolvem culturas, práticas e rotinas diferentes, né? E o Marcos, meu sócio, que é advogado, então ele naquele momento estava fazendo alguns estudos jurídicos, inclusive para entender qual era a formatação que a associação da Goma ia ter nesse momento, né? E depois a gente teve na formação original o Chico, o Francisco Almendra e a Marina Nikolaevich, que substituiu o Chico durante um tempo. Antigamente, a gente apresentava a proposta de valor da Deca em camadas horizontais. A gente falava, olha, a gente pode facilitar encontros pessoais específicos. Eventualmente, esses encontros ou reuniões tinham um caráter mais de diagnóstico, de entendimento de contexto. A gente tinha uma segunda camada que envolvia facilitação e cocriações específicas, sprints, que geralmente geravam algum tipo de novo produto, novo serviço, novo processo, ou até mesmo novas unidades de negócio. A gente tinha uma pegada muito forte de educação, né, tanto através de conteúdos em escolas criativas parceiras como a Perestroika, com a gente é muito amigo, muito próximo e é sempre muito grato à nossa trajetória. Acho que é daí que a gente se conhece também, né, Felipe? Que ano foi aquela turma que a gente fez? 2014? Não, 2015, final de 2015. Foi a turma que saiu o ecossistema empreendedor, não foi? Exatamente. E aí que vai ser o nosso próximo episódio que a gente vai subir. A gente fez uma conversa esses dias, dando spoiler aí pra galera.
dos fundadores do E2, do projeto. Como é que Legal. foi a gente, o que fez a gente fazer o curso, né? Cada um, que momento estava, e o que foi o E2 para cada um, né? Então, pô, legal a lembrança aí que eu achei que eu ia perguntar uma hora se tu lembrava, mas né, tu mesmo trouxe aí a Gente, eu questão. sou uma pessoa normal, tenho uma memória relativamente boa, consumo cannabis, mas não excessivamente a ponto de prejudicar minha memória de longo prazo. Então, assim, lembro de vocês, tá tudo certo, são pessoas próximas, tá? E a última camada que a Carioteca apresentava era essa não consultoria, que a gente chamava de consultoria participativa, onde a gente sempre se colocou humildemente como alguém que ajudaria os maiores entendedores dos problemas a entenderem como adotar uma nova abordagem, um novo ferramental ou uma nova forma de se organizar para resolver esse problema. À medida com que a gente navegou nessa jornada dupla de cocriação da Goma e a Carioteca emergindo para o mercado como uma possibilidade de validar a nossa hipótese de proposta de valor que a gente estava ofertando para a nossa comunidade, que era a Goma, a gente começou a entender que assim a gente conseguia fazer isso lá fora. Acho que é muito importante dizer que no início da nossa trajetória empreendedora, a gente nunca seguiu uma eventual fórmula de sucesso, uma técnica de growth, que a partir daí a gente ia impulsionar um monte de post, ia fazer conteúdo engraçadinho, e com isso ia reter ali uma comunidade de pessoas antenadas com os assuntos que você quer demonstrar a sua reputação, e a partir daí isso gera lead de negócio. Como a gente estava vivendo e germinando um ecossistema empreendedor na zona portuária do Rio de Janeiro, a nossa primeira rodada de clientes, num ano e meio, foram através de outros empreendedores e projetos e negócios da Goma, que chamavam a gente por entender que a gente tinha essa expertise de facilitação e essa mistura de inteligências que eu citei anteriormente, geralmente quando esses projetos precisavam de uma abordagem mais participativa. Então, por exemplo, a Imagine, na época, chamou a gente para dar suporte na formação de professores da rede pública para criarem jogos colaborativos relacionados aos temas de saneamento básico e a questão do ciclo da água. Então, a gente, desenvolveu uma metodologia e facilitou a formação de 400 professoras nas regiões administrativas no Rio de Janeiro para desenharem jogos de tabuleiro no tamanho real. Assim. A gente teve muita sorte de como a gente bateu nesse olhar de que a gente queria impacto e queria propósito, sabe, os cases, os desafios, as coisas todas quase que meio que foram sincronicamente aparecendo no nosso caminho. Então, esse primeiro ano a gente era muito convidado para fazer isso num pool de empresas médias, empresas grandes, algumas startups que estavam acontecendo. E a partir do momento que a gente pega um pouco mais de musculatura, o portfólio fica um pouco mais robusto e a gente sofistica um pouco a forma de como se apresentar, sai um pouco desse blob do não sou isso para o olha, se liga que a gente tem essa experiência aqui, essa experiência colar, e aí acho que há um determinado tempo atrás, de novo brincando com memes, né? Quando a gente começou, meio que era tudo mato. Se tinham escolas grandes criativas, tinham grandes formações, profissionais de fora, e acho que tinha um certo entendimento de quando a gente parava numa competição de eventual contratação de fornecedores, que acho que a gente levava uma vantagem, que a gente tinha formações às vezes parelhas ou até um pouco menores, mas a experiência da Goma, por ser um laboratório autoral, um projeto muito autêntico e muito caótico, muito complexo, onde a gente cocriou a porra toda, aquilo ali tinha uma chancela de minutagem de horas de voo, que na hora mesmo, quando o bicho aperta, você saberia que você procuraria alguém que minimamente já sentiu o tremor da fuselagem a ponto do parafuso quase desatarrachar. Né? Porque se a gente está falando que somos facilitadores ou anfitriões do caos, a zona do desconforto é a zona preferida. Subir ou descer, abrir ou fechar, não é problema. Tem rito, tem propósito, tem intenção, tem pizza, você pode puxar num design sprint, você pode jogar pompom, o mural tem confete digital, mas é exatamente na virada de chave que a gente se coloca como bons anfitriões de desconforto para construir uma imagem coletiva, mas que a gente também faça com que o processo seja humanizante, que coloca as pessoas interessadas no centro do processo, onde a big idea não deixe nenhum amiguinho ou amiguinha para trás. Então, principalmente quando a gente está falando de um mundo que está em constante transição, e esse nosso papel de estímulo, de curadoria metodológica, de sugestão de abordagem, de anfitrião de desenho de cenário de futuro, eu acho que com o contexto pandêmico a gente precisa ter um pouco mais de humildade. Humildade no sentido de que a euforia e o vamos lá, talvez tenha que abrir espaço para que a gente tenha que falar de lutos, de situações difíceis, de obsolências não programadas cada vez mais ágeis, que a opção de
fazer determinadas transições ou disrupções não são simplesmente as novas cenouras de estímulo para a transição quântica que a gente cobra de alguns colaboradores, quando na verdade não dá estrutura e nem segurança psicológica para a pessoa falar sobre por que a gente não consegue chegar no resultado, ou por que a gente não consegue tornar explícitas barreiras ou desafios que as diferentes partes não conseguem construir coletivamente. Aí, eu acho que a gente navega numa fase de carioteca muito boa, auspiciosa, com muita riqueza de volume de projetos, perfis de projetos, inclusive na habilidade de aprender a empreender em rede. Então, a gente aprendeu a ser convidado, como uma empresa leve que às vezes entrava como facilitador fantasma, que não mostrava seu logo, que não fazia seu pitch ali no começo do seu processo, e a gente também começou a ser depois os anfitriões que chamavam especialistas para dentro dos desafios. Porque em termos de configuração societária, na DECA somos 2 sócios, eu e o Marcos Salles, né, que a gente permanece junto, a gente fez essa transição, e a gente tem mais ou menos uma rede de 10 a 17 facilitadores ou especialistas que a gente chama para enriquecer esse caldo de acordo com a necessidade do contexto do desafio que o cliente possui. Então, se tem alguma coisa relacionada à questão de comunicação, a gente chama especialista de comunicação. Se tem alguma abordagem relacionada à sustentabilidade ou circularidade, a gente chama o Bruno Temer, a gente chama o Amon do ecossistema da Goma. Se a gente vai falar sobre governança, eventualmente a gente vai falar com alguém que tem algum tipo de leitura de campo ou entendimento sobre agile. Se é teoria da mudança, a gente vai chamar pessoas que têm esse olhar mais de cenarização, de construção de futuro, de teoria U. Acho que... Pronto, vou fazer uma pausa aqui para vocês perguntarem. Eu adorei as metáforas, adorei facilitadores do caos, anfitriões do desconforto. Eu acho que são palavras fundamentais que às vezes a gente evita de trazer para as conversas ou finge que não percebe essas coisas dentro das organizações, mas que é fundamental poder tirar das sombras, né, e trazer à tona e fazer os debates. Porque eu acho que isso reflete numa palavrinha também que você falou, que é da segurança psicológica, né? Que o quanto as coisas não avançam porque essas conversas difíceis não são realizadas, né? E que bom que tem vocês aí para serem esses anfitriões do desconforto ali, Felipe. Adorei essa frase. Eu gostei eu anotei os anfitriões do caos ali, os facilitadores do caos. Yeah. E assim, o quanto as empresas estão preparadas para ter essas conversas difíceis, Vinícius? Tu percebe que isso faz parte desse nicho de empreendedores que habitam já esse universo de empresas B, de startups, que tem esse modelo mental tanto quanto mais aberto, muitas vezes, ou vocês têm clientes também de todos os tipos, né? Eu penso aqui em empresas tradicionais que estão se abrindo para esse tipo de conversa também, da importância de construir esses diálogos dentro das empresas para que, de fato, talvez, né, numa visão muito utilitarista, o resultado venha. Uhum. Eu acho que assim, a gente pode separar por partes, né? E acredito que a gente possa fazer um decrescente, um crescente de o que a gente pode chamar de níveis de consciência institucionais. Eu acho que existe um tipo de segmento ou de cultura empresarial um pouco mais tradicionalista, um pouco mais sisuda e que ainda se apoia em hábitos de gestão centralizadores, verticais, hiperdepartamentalizados, que principalmente pelas dificuldades que o tempo já convidava à renovação e à reinvenção, com pandemia, a sensação que deve estar se tendo é estar sem cinto na sala, na nave do Han Solo, na hora que ele ativa o empuxo de velocidade da luz lá para fazer a distância que ele faz, não sei quantos parsecs, sei lá, qual é a medida que se usa no Star Wars. Que é, quando a água bate na bunda, é preciso com que você se abra e, eventualmente, a forma de se abrir ainda não é no nível de vulnerabilidade que se precisa, para que, de fato, seja mapeado qual é o nível de toxicidade de um padrão cultural organizacional que, às vezes, ainda está associado a um modelo feudal. Uhum. E que, eventualmente, grandes empresas têm passado por esse processo e, cara, precisa ser feito porque, de fato, o tamanho do casco, os custos, as estruturas, seus modelos, seus nichos estão mudando, então é uma questão de sobrevivência. Eu acho que nesse segmento tem de tudo. Tem gente que ainda está comprando maquiagem para tapar buraco de parede, e eu acho que tem gente que, de fato, tem investido
recorrentemente para entender que essa mudança cultural ela é cíclica e que não é um sprint, um resultado ou contratar uma startup que vai fazer com que isso se resolva. Pelo contrário, muito do que a gente tem visto é que algumas das empresas criam programas, processos de incubação e desafios que envolvam ecossistemas empreendedores um pouco mais joviais, modernosos ou até mesmo considerados como mais inovadores, mas é na hora que se para sentar numa mesa com pesos e gramaturas diferentes é que é difícil desenhar um ganha-ganha que seja realmente interessante para ambas as partes. Acho que principalmente onde a gente tem uma dinâmica de esquema de pitch, concorrência, competições desnecessárias. Acho que tem muita coisa assim que é o novo pedido de briefing para você absorver um monte de ideias dos outros sem honrar direitos autorais ou sem fazer acordos de ganha-ganha interessantes. Acho que na outra ponta, a gente pode falar um pouco dessa manifestação mais recente do que se entende como capitalismo de stakeholders ou um capitalismo que considera as partes estratégicas envolvidas para além só do relacionamento com seus acionistas. Acho que é aí onde se posiciona um pouco as empresas Bs. Acho que de tudo que eu pesquisei, de tudo que a gente navegou em termos de certificação e posicionamento empresarial, eu posso afirmar hoje com certeza que a certificação B hoje ela é uma das mais complexas, é uma das mais completas e é, sim, vista como uma das mais potentes em termos de comprovação de um mínimo de alinhamento entre o seu walk and talk. Por que eu digo isso? Porque, em termos de comportamento do consumidor, para onde os jovens têm demonstrado seus interesses, de como cada vez mais o poder de compra é, de fato, um voto ou um veto com relação ao seu relacionamento com as instituições, a necessidade do discurso de uma preocupação eventual com uma causa, com uma questão complexa, e, de fato, um engajamento de que as empresas assumam o papel de resolver a quantidade de desafios que a gente vai ter, vai fazer com que uma geração de empresas que tentem parecer engajadas se queime muito rápido. E talvez essa reputação tenha efeitos catastróficos que colocam, às vezes, até eles em situações mais difíceis do que sempre quem foi tradicional, conservador e ficou ali naquele discurso, às vezes até meio tosco ou bizarro. Acho que a certificação ela é completa porque ela acompanha 5 pilares que vão envolver desde a questão da sustentabilidade, sua governança, seu modelo de negócio, que tipo de impacto que você faz, com que à medida com que você navega pelo BIA, que é essa assessment ou essa avaliação gratuita que o Sistema B e o BILAB colocam online disponível, você consegue fazer um processo de investigação profunda. E esse processo de investigação profunda, para quem acha que ir rápido e quebrar as coisas é a forma de se empreender, às vezes ele pode parecer poliana demais. Mas, se você entende que é possível construir uma jornada empreendedora, onde você de fato se preocupa com a tua cadeia de fornecedores, com seus parceiros, no território que você está envolvido, de fato você tem ali os cuidados mínimos necessários, e quanto mais isso se tornar natural para dentro do seu modelo de negócio, é possível que você esteja plantando as sementes certas para uma reputação que, num espaço muito curto de tempo, ela pode ser o novo normal. O novo normal no sentido de que, à medida com que você não vê sinais minimamente conscientes dessa empresa, cada vez mais a gente vai ver cancelamentos, agressões, a disputa mesmo das ações do GameSpot com a galera do Reddit versus o fundos, são ataques de cardumes a tubarões que, no mínimo, mostram que, assim, a galera vai testar tudo. De captura de sequestro de investimento, a compra de token de Bitcoin, a como a gente vai de fato navegar em outros modelos de governança, acho que tem um espírito do tempo que está por vir aí que é neurótico. A categoria de base vem forte. E aí vem forte tanto de comportamentos bizarros como alt-rights, tanto quanto de novos ordenamentos de como DAOs podem fazer com que a gente de fato consiga ter canais e sistemas de distribuição e logística de fato distribuídos como todo mundo que acredita em Baran preconiza, fala, a gente fala, mas no final a economia colaborativa virou sinônimo de uberização, que para mim é uma das maiores frustrações de tudo que a gente viveu nos fenômenos de casas colaborativas, os primeiros modelos de negócio, muita coisa que de fato navegava esse novo blueprint de gerar valor para as partes envolvidas, muita coisa morreu na praia. E acho que muito do que ficou foi o status quo aprendendo novas narrativas para se manter
detentor de poderes, processos e influências. Então, Pois é, a competição ainda vence a colaboração, então, de alguma forma. Será que esses movimentos estavam muito à frente do seu tempo? A gente não vive ainda o espírito do tempo para que essas coisas aconteçam. O capitalismo ainda é o mais forte. Há muita gente que diga que é o sistema, né? Que jamais vai acabar, jamais vai mudar, e essa coisa de novo capitalismo também é difícil que aconteça. Precisamos 100 anos ainda para que isso venha acontecer? a gente não tem 100 anos. Esse é o bagulho. Acho que o papo é bem reto de que assim, a crença de que a gente teria 100 anos para se acomodar em um modelo que satisfizesse a todos e que de fato promovesse a abundância ao invés de escassez se comprova cada vez mais questionável. Eu não vou dizer falho porque assim, existem estudos que comprovam que a qualidade de vida da população mundial melhorou consideravelmente nos últimos 100, 200 anos, e essa associação entre o modelo econômico e por onde nossa qualidade de vida melhorou pode colocar esse argumento de que o sistema está ruindo em xeque. Mas eu acho que existem formas de se fazer reset. Eu acho que você pode resetar dentro de um sistema inúmeros procedimentos, aplicativos, práticas ou até mesmo chassis ou placas-mães de como isso funciona. Acho que se a gente fizer uma análise sobre modelos de gestão e governança, a gente tem uma relação muito grande entre o que é que a distribuição pode fazer. Você pode ter um canal de logística distribuído que permite com que vendedores online de qualquer lugar do mundo acessem o Mercado Livre, o Alibaba, e a partir daí desenvolverem suas capacidades produtivas utilizando esses centros logísticos, onde Plataformas. ninguém é dono e às vezes é usado como parte do sistema, como no caso de um entregador de iFood ou no caso de um motorista de Uber, nesse sentido mais extremo de que assim é uma taxa administrativa que é colocada em alguém que de fato faz o labor e a concentração de para onde isso vai está na relação da gestão da empresa com seus fundos de investimento. De outra ponta, enquanto é distribuída a forma de logística, mas os pias da rede não fazem parte da distribuição do valor gerado coletivamente, existe sim dentro do sistema capitalista estruturas coproprietárias ou cooperativas que têm suas atividades econômicas dentro de um sistema capitalista, que tem seus modelos de negócio, que tem suas lucratividades, que tem suas gerações de dividendo e valorização de seus papéis, mas todos são coproprietários dessa empresa. A maior empresa B que mais pontua no mundo, que passa até a Patagônia, que é o lugar onde a gente tem esse Olimpo de Referência. empresa engajada, etc., é uma cooperativa no Canadá, que trabalha com instalações e edificações sustentáveis, onde as pessoas são sócias da empresa. Ou seja, a forma de performar, o lucro que é feito, a valorização do papel, reforça, protege e alimenta a comunidade, as famílias e os colaboradores que estão lá dentro. Na Alemanha se tem esse perfil desse tipo de empresa que tem fundações que dão suporte para que esse bem-estar comum possa ser preservado, e isso não considera como comunista ou socialista. Pelo contrário, é um tipo de arranjo produtivo, colaborativo, coproprietário, que faz com que, à medida com que a estrutura flutue e produza mais resultado, fique mais leve para quem faz parte. E acho que esse é um pouco a diferença do experimento colaborativo que a gente quis viver dentro da Goma. Né? A Goma ela é contemporânea dentro desse movimento de expansão que aconteceu na América Latina, no país, de casas de uso coletivo. Acho que é muito importante falar que essas casas emergem em 2012. A Goma era uma casa, ela era ou é ainda uma casa colaborativa? Aí eu vou chegar lá, que eu acho que assim, 2012 para 2013 é a medida com que acontecem as grandes manifestações no país, né? Não é pelos 20 centavos, acho que um grito geracional muito forte, uma insatisfação muito grande, principalmente com os endereçamentos de para onde iam os legados dos grandes eventos, fizeram com que vários grupos, redes, coletivos se enxameassem e às vezes eventualmente se manifestassem dentro de espaços físicos privados, casas colaborativas ou espaços de coworking ou qualquer outro tipo de variável sobre isso. Acho que onde a gente se coloca dentro da experiência da Goma é que na Goma a gente escolheu ter uma camada mais de comprometimento com relação à utilização do espaço que as casas de livre interação não tinham. Meu entendimento com relação às casas de livre interação é que as casas de livre interação não são de ninguém.
As casas de livre interação são do enxameamento das redes à medida com que entende que vale a pena fazer a manutenção daquele espaço, à medida com que a rede está viva. E a partir do momento que a rede decide que não tem mais vida naquele espaço, ela pode se enxamear, fluir e avançar para qualquer outro espaço, porque é de fato mais próximo do que a gente entende do que aquele conceito de zona autônoma temporária. A casa de livre interação é um tais. Acabou, usou, avançou, beleza. O que a gente precisa entender é que na tradução de como isso se opera no mundo real, existem responsáveis pelo imóvel, seja quem você está alugando ou se for da casa de alguém que se aventura a conhecer a si mesmo, permitindo com que vários estranhos adentrem seu patrimônio ou seu ativo, que também é uma das crenças que o capitalismo defende muito, né? Que se você não é ninguém, se você não tem sua casa própria, seu terreno, sua terra, acho que esses conceitos ainda às vezes vêm impregnados, assim. Na Goma, pelo fato de a gente ter escolhido, até pelo suporte do estudo que eu comentei do Marcos, meu sócio, a gente escolheu abrir um formato de associação. Uma associação que traduzia os interesses coletivos. Então, a Goma era uma associação com foco em fomentar a economia colaborativa, design sustentável e inovação social, onde a gente começou mais ou menos com umas 35 pessoas. A gente chegou ao volume máximo de 190 e tantas pessoas, ocupando 3 casarões históricos na zona portuária do Rio de Janeiro, que eram mais ou menos umas 35 startups de áreas diferentes, de economia criativa, escritórios de arquitetura, consultores, facilitadores, empresas de sustentabilidade, educadores, a Matéria Brasil, que detém a maior biblioteca de materiais sustentáveis do país, coletivos de vagas vivas, assim, uma efervescência muito grande, mas o fato de sermos coproprietários associados fez com que a gente tivesse que desenvolver uma musculatura colaborativa mais intensa. Que, sendo bem sincero com os meus irmãos e irmãs de casas colaborativas, às vezes eu percebi que quando a treta pegava solta nas casas, a galera não tinha resiliência ou comprometimento de segurar e navegar no desconforto até onde precisasse para resolver aquilo. Às vezes a saída do desenchameamento do espaço é um tipo de eject que às vezes faz a gente crescer até um determinado nível de confiança. Na Goma a gente passou praticamente 7 anos junto, onde a gente teve safras e ondas de respiração para entender qual era a confluência de empresas e perfis de profissionais que a gente fazia, que tivesse ali para gerar mais negócios. E até fisicamente, o espaço era oco por dentro, ou seja, a cada 6 meses a 8 meses, a gente trocava espaços, mesas e microambientes do espaço para fazer com que mais confluências acontecessem. Porque foi assim que a gente descobriu que a caverninha do prédio do meio seria um lugar muito legal para ter empresas de audiovisual e que as agências criativas não se incomodavam de estar em open spaces. Os consultores, às vezes, tinham uma necessidade de um ambiente um pouquinho mais fechado. E a partir daí a gente co-criou a intenção, o propósito, né, e todo o drive de comunicação de como a Goma, como entidade, falaria em nome de todo mundo. A gente navegou na cartografia afetiva, ou seja, como a grande maioria de nós éramos pessoas oriundas da Zona Sul do Rio de Janeiro, e a aposta no Porto Maravilha era um dos projetos que se tinha com relação à renovação da cidade, com a derrubada da perimetral, nós somos outsiders. Se você for analisar num papo mais frio, seríamos até gentrificadores. Nosso compromisso com o território é que, à medida que a gente descobriu a possibilidade de empreender ali naquele processo de transformação, foi conhecer a todo mundo, a estar disponível, a se fazer presente, e que eu acho que isso foi muito bom para a gente, colocar a sandália da humildade, de que muito facilmente a gente poderia construir a pior terra do nunca possível dentro da economia criativa colaborativa no Rio de Janeiro, que é botar uma porrada de gente hype, descolada, tomando cerveja artesanal na zona portuária do Rio de Janeiro, achando que aquela porra poderia ser o Sorro, sabe, e promovendo gentrificação fria a ponto de fazer com que, de fato, a gente só expulsasse quem tá ali, e quem tá ali, bicho, é muito sinistro. A zona portuária do Rio de Janeiro é o lugar onde é o berço da economia criativa, se bobear da América Latina, porque dali movimentos oriundos como o samba, como os poetas, vários movimentos musicais são oriundos daquela confluência de um lugar portuário que mais recebeu diferentes etnias de escravos africanos, acho que do mundo, se eu não me engano. Então, assim, às vezes a gente dormia lá, e para quem acredita em questões mais sensíveis, dá para sentir a energia de que eventualmente no casarão, que antes foi um depósito, uma pizzaria, se você for fazer a cadeia dominial do que ocupou ali, com certeza envolve escravos enterrados, no caso do Valongo, possivelmente embaixo de você. Então,
Eu sempre, como praticante de autoconhecimento, eu sempre busco limpar muito bem meus pés antes de adentrar em qualquer dojo, em qualquer território, em qualquer linha temporal, cultural ou política, porque assim, a gente não tem como pagar de diferentão que vai construir um futuro que a gente não sabe qual é. Se a gente não honra o passado, não está focado no presente, a gente não consegue plantar as sementes adequadas para o futuro com todo mundo que a gente precisa. E é por isso que eu acho que, respondendo a tua pergunta de uma forma mais longa, Cris, eu acho que existe sim espaço para reset, reordenamentos e rearranjos que possam favorecer com que o jogo seja mais justo. Meu problema e meu questionamento é que eu acho que o desenvolvimento tecnológico, a concentração de para onde vai a distribuição daquilo que é produzido e que de fato é consumido e desejado, está cada vez mais na mão de poucos. Cada vez mais bilionários ou trilionários, num contexto onde cada vez menos pessoas têm auxílios emergenciais ou rendas únicas universais ou qualquer tipo de experimento para acolher essa transição que já era necessária pela automação. E agora, com pandemia e questões de aquecimento global, a tendência é que descole cada vez mais. Vocês podem ter percebido que eu já usei algumas referências nerds ao longo do papo, né? Eu tenho um filme de ficção científica que eu gosto muito, que ele não é nada demais. Na verdade, até é uma merda, assim, mas eu acho que é bom como metáfora, que é o Elysium. Vocês já viram Elysium? Sim. Já. Que é com o Matt Damon e que tem o Favela Ninja, que é o Wagner Moura, O né? Wagner. Como Isso. Mas aquele entendimento de que o condomínio vira um satélite artificial, que se você tem acesso aos serviços, você tem ele à sua mão, a melhor equipe médica para te retirar de onde você estiver, da situação que você estiver, e que a grande massa planetária virou uma grande favela que está ali vivendo de escombros e do que restou de substrato da Terra para alimentar esse processo, e que os refugiados não navegam de barco da África para a Europa, mas sim em vans quase que para chegar na estratosfera para ter acesso aos serviços dos caras e a galera bazuca, se a gente não tomar cuidado, assim, é para onde a gente já vive, é para onde a gente vai. Pois Mas é, eu sou eu ia te perguntar se tu era um otimista, mas acho que não, né? não, eu gosto de um termo muito bom e acho que está associado um pouco do aprendizado budístico que eu tenho e de professor de yoga, né? Eu fui 10 anos professor de yoga antes de me entender como agora 10 anos empreendedor e facilitador, que é when the shit goes down, you gotta be ready. Vai bater merda, o nível vai subir, possivelmente a água vai bater na bunda, possivelmente você vai gargarejar cocô em algum momento, os cenários tendem a ser cada vez mais conflituosos, mas eu acredito num espírito do tempo de que essa pode ser a transição planetária social mais incrível que a gente possa ver, porque essa década é a década da regeneração, segundo até a própria ONU e todos esses ordenamentos governamentais maiores, é de que esses 10 anos são fundamentais para que de fato a gente consiga reverter os sinais de aquecimento global para onde a gente vai. Cenarizar mais do que 5 ou 10 anos não faz o menor sentido se de fato essa mudança não for acelerada agora. Então, eu acho que o tempo da gente se acomodar num discurso hype de que eventualmente você vai ser um consultor, um empreendedor, ou vai ajudar uma corporação a se tornar consciente, tem um tempo de urgência muito rápido, ou seja, quem tiver pelo caminho vai ser trombado. Quem se opor vai ser visto como inimigo. E a gente está falando de uma geração jovem que vai estar economicamente ativa e que tem dinheiro para investir em papel, caso seja necessário, no GameSpot, no AMC ou na BlackBerry, que eles queiram, para fazer esse tipo de guerra de novas formas de se dialogar com as inequidades da vida. Então, assim, acho que a batalha é linda, ela sempre esteve aí, é meio petulante às vezes a gente achar que talvez possamos ser os escolhidos, mas acho que esse anseio como humanidade a gente nunca pode perder. Assim, se for para morrer, eu quero morrer atirando, tendo plantado as melhores Lutando. sementes possíveis e com muita consciência de que busquei coerência. Acho que assim, eu estou fazendo 10 anos numa transição de virada de chave, que eu fiz 40 agora, dia 19, apesar de não parecer, parece essa cara de 32, 27. 27, mas, cara, eu descobri que eu vivo a jornada e o caminho que eu escolhi e co-criei para mim. Eu estou agora querendo, nessa próxima década, de toda a coragem que eu co-criei, misturei, conectei, netweaving para cá, experimentação para lá, etc., com que eu possa viver de impacto, e não só sobreviver de impacto. Viver de impacto significa que, inclusive, existe um entendimento de que para mudar o mundo eu preciso me cuidar. Que se eu tiver toda uma narrativa
transcendental, quase holística, de virada de chave, de novas economias, mas se eu não passar tempo com meu filho que tem 14 anos, a tendência é que ele se torne um incel, desinteressado por questões de sustentabilidade, simplesmente pelo antagonismo intergeracional. Com certeza, filhos de hippie viraram yuppies, filhos de yuppies viraram millennials engajados, e nessa dança desse entendimento de para onde a sociedade vai manifestando comportamentos, eu acho que a gente tem que ser inclusivo. Acho que em algum lugar a gente ainda vai conseguir fazer a ponta oposta, que é, sim, existe um senso de urgência e justiça que a gente às vezes quer cancelar todo mundo, mas a gente vai precisar estar ombro a ombro com aquele filho da puta que talvez você não tolera, porque existe uma discussão, às vezes, macro, onde vai ter todo tipo de gente com ponto de vista diferente, às vezes, para que todo mundo possa sobreviver. E essa incongruência, essa diferença possa se manifestar, porque se a gente, às vezes, não se unir, não vai ter nem ringue para a galera subir. Mas agora, te ouvindo, eu consigo... Eu sou uma pessoa otimista também, te ouvindo agora, costurando os pontos aí, eu acho que é possível ser mais otimista ainda, porque eu acho que é importante também entender os ciclos da história, a história da humanidade, as grandes mudanças, ou mesmo as pequenas mudanças que possibilitaram as grandes mudanças. E aí você falou, né, que lá em 2012, 2013, vocês eram outsiders e estavam plantando sementes. E hoje a gente está falando disso aqui no podcast. E hoje existe o sistema B que certifica empresas que têm boas práticas de sustentabilidade, etc. É uma etapa. Talvez o que a gente gostaria que tivesse era que fosse numa velocidade ainda maior, apesar de que a gente já não está dando conta da velocidade que estamos então, né? Mas assim, ter facilitadores, poder falar de colaboração, poder falar de cooperativismo, eu acho que são etapas da nossa história que a gente precisa vivenciar e aprender, né? Sim. Tudo bem que está indo para um rumo que a gente às vezes acha que não é o correto, mas o fato de, mesmo parecendo ingênuo no primeiro momento, o presidente dos Estados Unidos começar a assinar de novo acordos ambientais e retornar aos acordos internacionais e tudo mais, também me deixa um tanto quanto otimista e acreditar que, de fato, nesses 10 anos as coisas deverão mudar, porque já não dá mais conta de regenerar, né? Como você bem falou. Sim, eu acho que tem ritos importantes, acho que a inauguração do Biden marca alguns pontos. Acho que a gente navega, às vezes, por tantos extremismos, tanto de um lado quanto de outro, dessa determinada regra, que até esse local do que é centro, o que é direita, o que é esquerda, se confunde. Eu acho que essa polaridade leva cada vez menos a gente para o entendimento de que a gente vai conseguir construir alguma coisa além da polarização. Eu acho que acordos como, né, a Carta de Paris, o Acordo de Paris, são fundamentais para minimamente entender de que essas narrativas vão deixar de ser vistas com aquele gosto de sangue na boca que um eventual governo como Trump e Bolsonaro adotaram como narrativas negacionistas de que isso é importante. E é muito doido a gente navegar de um processo onde a gente saiu ali de 2012, 14, e aí a gente começar a enveredar que as novas narrativas e as novas economias e as preocupações e desenvolvimentos tecnológicos mais sofisticados, como a questão da economia circular, como as novas formas de produção de valor, se tornaram quase como discursos marginais, onde você falar de sustentabilidade, de equidade de gênero, de equidade de raça, você ser colocado num papel de como você fosse uma pessoa improdutiva para a sociedade. Quando, na verdade, o que a gente está falando é de que esses são exatamente os gatilhos de inovação que se entendem, que são comprovados e que, às vezes, a gente não estimula a navegar nesse desconforto por crenças dogmáticas e preconceitos estruturantes. É muito doido, né? Quando você começa a perceber que às vezes você está dentro de um processo, de uma consultoria ou de uma cocriação, ou que de fato as pessoas de um grupo fazem um esforço menor de ter uma mesa minimamente diversa de gênero, com níveis hierárquicos ali, você pode ter certeza que aquela mesa de pessoas brancas, às vezes um pouco mais de cabeça branca, ou com posicionamento mais boyzão, são as que produzem piores resultados. E aí é estatístico, tá? É empírico. Às vezes você pode ter uma mesa muito fodona ali e os caras ali, você sabe que são os bambambãs do processo, possivelmente os hypos, as pessoas que mais recebem. Às vezes esse tipo de comportamento ele é muito sintomático para mim. Porque ele faz às vezes a gente entender que as pessoas vão escolher por uma segurança individual ou por uma estrutura de vida de poder
e de dominação estruturante, ao invés de fato serem os grandes catalisadores de mudança. Então é muito comum em empresas grandes, você vê que o pelotão dos tocadores de violino ainda é muito grande. A galera ainda acredita que dá para se manter numa máxima de que eventualmente os resultados bons são uma micro variante de que em algum dia os resultados maiores podem vir assim, logo ali. Se a gente continuar insistindo em fazer desse jeito mais um pouquinho, a gente vai conseguir sobreviver a isso. Às vezes é exatamente o oposto. Ficar insistindo naquilo ali é o que vai fazer com que a gente acelere o nosso processo de decomposição. Eu fico um pouco aliviado com o Biden nesse sentido de que, assim, pode influenciar diretamente a nossa política aqui, ele pode incentivar, de certa forma, um outro tipo de articulação, de formação de base política. Acho que vários estados americanos que tiveram esse movimento de grassroots na Geórgia, de fazendo as bases a ponto de virar senadores, é algo que a gente deveria estar plantando aqui. Então, há de acreditar, né? Assim, não vale baixar o sarrafo e diminuir o criticismo, porque soltar bomba e drone continuam jogando igual, independentemente de quem está sentado lá. Vale a pena a gente entender também A gente nessa análise crítica. Fala, Felipe. Ô, Vini, eu queria voltar numa questão atrás ali que tu falou, até o Cris aí lembrou da questão do sistema B e os pilares, as certificações que as empresas hoje estão buscando. E eu lembro que eu conversei contigo, acho que foi em 2019, que foi num encontro em Porto Alegre aqui, que o pessoal ia começar a talvez startar um projeto que era o PO mais B. E aí eu lembro que eu fui falar contigo porque daí eu fiquei sabendo que já tinha acontecido no Rio de Janeiro, que foi na primeira cidade acho que no Brasil que tinha feito já uma primeira rodada desse projeto. E aí eu lembro que eu conversei contigo, eu queria que tu falasse um pouco assim do que foi esse projeto do Rio mais B, que eu acho que até o ano passado, ou no final de 2019, vocês vão já fazer uma segunda onda, não? Uma segunda leva ali, né? Fizeram uma primeira, o que foi essa primeira, daí tipo, teve os aprendizados, acertos, né? E como é que foi até, daí, o que foi essa segunda? Perfeito. Acho que, de novo, né, tá alinhado um pouco, acho que esse entendimento de como o sistema B e sua certificação e sua comunidade de empresas, né, de milhares de empresas ao redor do mundo, querem puxar e acreditar que esse capitalismo de stakeholder é possível, que é possível você ter um entendimento melhor de suas relações e, de fato, gerar valor para esse sistema de uma forma mais ganha-ganha. Acho que é importante dizer que a manifestação dessa comunidade B no Rio de Janeiro, ela é oriunda de esforços do Tomás Delara, que é de Porto Alegre, né, essa conexão Rio-Porto Alegre. Ele fez muito dessa ponte entre a Casa Liberdade em Porto Alegre, com a galera do Oswaldo em São Paulo, com a gente na Goma no Rio. Como ele mora no Rio, né, há bastante tempo, a Goma foi a casa dele, ele é cofundador da Goma. A Goma foi o lugar na América Latina, se eu não me engano, que mais teve empresas B certificadas durante 1 ou 2 anos. A gente tinha mais empresas B certificadas na Goma do que na própria Be Home em São Paulo, que é o estado e a cidade onde tem mais empresas B certificadas. E o Tomás, ele é co-líder e iniciador dessa iniciativa que ajuda, através das cidades mais B, ou Cities Can Be, né, lá fora, possam trazer essa discussão de capitalismo de stakeholders para dentro dos territórios. Então, as cidades mais B, ou Cities Can Be, ele é a localização dessas agendas, e aí envolvem geralmente 5 tipos de atividades ali dentro, que eu não sei se eu vou lembrar todas de cabeça, mas, por exemplo, se fazem os laboratórios para auxiliar com que empresas que queiram fazer a certificação possam ter ali uma forma de como estudar e entender como avançar nesse comprometimento. No Chile foi usada uma movimentação civil chamada Usa Tu Poder, que era uma campanha que fazia uma associação dos ODSs com obras de arte e atividades criativas na cidade que ajudavam a trazer awareness sobre a questão dos ODSs. Né? Os próprios ODS estão muito próximos do Sistema B, porque o Pacto Global e o Sistema B fizeram uma ferramenta que é o SDG Action Manager, que é uma ferramenta que te ajuda a entender, respondendo a um universo reduzido de perguntas que a certificação B te exige, para que te indique quais são os ODS que sua empresa tem ali como causas a serem defendidas. Então, essas cidades mais Bs aconteceram pela primeira vez no Rio de Janeiro. Tomás, a Alda e outros co-líderes, a Gabi Valente, foram as pessoas que puxaram.
nesse laboratório de empresas no Rio de Janeiro. Acho que passaram mais ou menos umas 60 empresas e pelo menos 5 ou 6 se tornaram empresas Bs nesse processo. Nada mais é que uma jornada formativa que ajuda lideranças empresariais ou empreendedores a, cara, entender que não estão sozinhos nessa. E até um entendimento de, cara, qual é o real valor de se tornar B. Eu acho que esse é um ponto interessante que vale a pena a gente bater nisso também, porque primeiro, à medida com que você localiza a agenda no seu território, é possível com que você consiga influenciar políticas públicas. Isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Foi aprovada uma lei na LERJ que ajuda a regular o que seriam negócios de impacto, para que no futuro, inclusive, ajude a facilitar com que o próprio governo contrate empresas de impacto como seus fornecedores. Que acho que isso é importante para você ter um fomento e essas empresas possam crescer também, né? Esse diálogo com o governo, né? E à medida com que isso aconteceu no Rio de Janeiro, esse projeto se expandiu. Então, ele já aconteceu no Chile, ele já aconteceu em outros lugares na América Latina, em Edimburgo, Amsterdã, e agora existem outras cidades postulantes que têm agora feito essa movimentação de agenda. Aqui no Rio, a gente está em processo de desenho e agora compartilhamento da agenda do Rio mais B em 2021. Então, amanhã mesmo a gente tem alguns ajustes com relação a esse documento e esse calendário que a gente vai começar a divulgar agora nesse primeiro trimestre. E a ideia é com que a gente use essa edição do Rio mais B como um processo de fortalecimento de lideranças que entende que adotar os olhares dos ODS ou as provocações que o próprio B Impact Assessment faz possam ser uma estratégia de retomada econômica pós-Covid, que não basta só sobreviver. É possível que nesse momento você esteja tendo a oportunidade de se reinventar, inclusive em um nível de sofisticação e responsabilidade socioambiental corporativa, que se isso for bem implementado e for cada vez mais autêntico e alinhado com o seu discurso e sua prática, isso pode ser um grande diferencial competitivo. Especificamente, né, eu comentei antes que no caso da DECA, a gente teve uma jornada de desenvolvimento de carteira de clientes, até mesmo de maturidade de negócio pelas nossas redes de contato. Então, se a Goma foi durante muito tempo um ecossistema onde a gente fez muitos projetos e que deu esse fôlego para a gente crescer nesses últimos 7 anos, quando a Goma desmaterializou o seu espaço, eu entendi junto com o Marcos que a nossa recertificação, que a cada 2, 3 anos você tem que fazer de novo, né? A gente está indo para a nossa segunda recertificação esse ano. O ecossistema B seria o lugar onde eu prospectaria, semearia e pescaria boas oportunidades. Então, nos últimos 1 ano e meio, 2, a DECA fez pelo menos 10 projetos com outras empresas Bs. Né? E no ano passado a gente fez um grande projeto que eu considero assim como uma pós-doc de consultoria que a DECA fez para o próprio Sistema B. Foi que dentro desse contexto de Covid, o Sistema B foi muito corajoso para se assumir vulnerável, de se abrir ao número de empresas Bs no Rio de Janeiro para entender qual era o papel do Sistema B como fomentador de impacto dentro dessa crise. Então, a gente fez uma consultoria de 6 meses, em 3 fases, onde a gente ouviu das 5 maiores empresas Bs que ali estão dentro, Patrus, Natura, Movida, até empresas Bs certificadas que tem um profissional ali, de todo o entendimento de qual era a percepção dessa vocação. E a vocação do Sistema B é muito bonita, né? Porque ela tem um lado de difusor de novas práticas, de novas crenças, de novas boas recomendações para um novo proceder, uma nova ética corporativa. Ela tem um lado de homologador, certificador, que é a parte um pouco mais óbvia, que às vezes as pessoas só enxergam isso, mas é muito mais do que só uma certificação, né? E a terceira dimensão, desculpa, é como plataforma de negócio. Então, as empresas que querem se certificar identificam que ali tem potenciais parceiros que entendem de fato aquelas propostas de valor e que, consequentemente, dali você pode fazer outras joint ventures, outros processos, parcerias. Então, esse ano, como desdobramento dessa consultoria, o Sistema B está entendendo que vale a pena agora prestar atenção em quais são esses nichos. As empresas de varejo, as alimentícias, o setor financeiro que veio muito forte agora com a questão dos SDGs e a certificação se torna, né, quase como uma homologadora de que esse é um investimento, né, de questões ambientais, de governança e de impacto social. E uma coisa que a gente começou a perceber, né, só para dar um pouco desse contexto de diferentes personas que navegam com a gente, é que startups começaram a vir procurar um pouco a gente para dar esse suporte para a certificação, mesmo em estados mais iniciais de negócio, porque já começaram a entender, principalmente também com a questão dos SDGs, que a certificação pode ser colocada
como um milestone do roadmap para rodadas de investimento. Que assim os investidores já começaram a olhar com carinho para SDGs, é possível que você consiga rodadas de investimento com melhores condições, ou até com outra gestão de governança com esses investidores, porque esse cara entende que de fato está comprovando o impacto que está falando e não só aquilo que você botou no slide do pitch para vender esse negócio. Ah, bacana. Os caras já querem começar já com esse olhar, já com as exigências, enfim, né, as questões, enfim, que o sistema B prega, os pilares e tudo mais. Eu diria até assim, gostariam de começar certo já. Exato, Sim. Já vamos, não vamos lá na frente, né, para depois se tornar uma empresa. Não, já vamos começar do zero aqui, de início. Como é que a gente vai olhar para o nosso processo, para as pessoas que trabalham com a gente e para o ecossistema, né? A questão de logística, parceiros, etc. Cara, que Acho que massa. a gente está vivendo um momento de novos mapas. Acho que os novos mapas estão sendo construídos para vários nichos, vários segmentos, né? Acho que numa jornada empreendedora, de repente, a quem essa mensagem chegar, pode ser estimulante entender que esse caminho de incubar, acelerar e virar o próximo Zuckerberg pode não ser o único caminho que você poderia estar aspirando, né, para, de fato, se identificar como um empreendedor. Então, assim, se as possibilidades são infinitas, cara, que você escolha um caminho honroso de entender que essa coisa de pede desculpa, mas não pede licença, sabe, vai rápido e quebra as coisas, esse é o tipo de crescimento que às vezes quem cresce por crescer é câncer, né? Às vezes é meio que sem propósito, você pisa um monte de gente na cabeça. Acho que cada vez mais segmentos estão vendo exemplos bem específicos do como é desastroso se perder reputação quase que instantaneamente. Acho que para quem acompanha a indústria de games, vê o caso da CD Projekt Red com o Cyberpunk, ele é uma catástrofe de governança de múltiplos stakeholders. Isso até é um desafio que eu coloquei para mim, escrever um artigo no Medium sobre isso, porque se você for pegar, um dos segmentos da indústria do entretenimento mais significativos e mais volumosos em termos de dinheiro. É uma publisher, um estúdio de games que nos últimos anos construiu uma reputação muito forte de ter uma relação com a comunidade muito próxima e que o nível de qualidade da entrega dos produtos era o que fazia a cabeça dessas pessoas. O projeto é um projeto de pretensos 8 anos, onde agora a gente está descobrindo que durante os primeiros 5 eram só pitch e especulação e que os últimos 3 ou 4 foram de fato a programação. Num determinado momento, quando começaram a atrasar os prazos, a resposta que eles deram para os investidores foi que o jogo tinha encontrado aquele selo dourado, que é o Gold Seal, que é quando assim, você fala, cara, o jogo está pronto para entregar, para queimar os discos, botar nas lojas digitais e já começar a vender. Quando foi atrasar outra vez, os caras preferiram largar um jogo reduzido, cagado e assim, com comprometimento muito baixo de veracidade da gestão de crise. Cara, em termos de venda, o jogo bateu recorde. Estava todo mundo na expectativa, uma porrada de pré-venda. O jogo do Natal foi o jogo que eu joguei na virada de Natal Réveillon. Acabei 3 vezes. O jogo em si tem muito potencial, mas assim, a qualidade de como as pessoas foram forçadas a entregar o jogo é triste. Porque eu não sei qual é o peso que vocês têm de análise sobre as coisas que vocês compram. Eu entendo que além do jogo ter uma temática super antissistema, na verdade foi uma grande cooptação de narrativa. Porque a CD Projekt Red ela se comporta igual a Arasaki, que é a grande corporação que é vilã do jogo, que caga para todo mundo. Eles entregam um produto com baixa qualidade e o que é muito sinistro é que chega um determinado momento que você percebe que a tua diversão, o teu lazer está associado a várias horas de desenvolvedores que foram excluídos de estarem com suas famílias, de eventualmente passarem as datas de virada de ano, que é esse movimento de crunch que a indústria de games faz, né? Que quando o cronograma começa a apertar, a galera bota vagabundo para trabalhar 14, Mas 15 horas quantos por noite. sabem disso também, né, Vinícius? Quantos acompanham esses bastidores todos também, né? Eu acho que os aficionados de game entendem crunch já como uma má prática do mercado, tal qual você conseguiria identificar, né, o que é o trabalho escravo para a indústria de eletrônicos e agora sempre teve na indústria da moda. Acho que para games, acho que já tem essa sensação mesmo porque nessas comunidades, tal qual a galera fala mal de agência em planilhas ocultas, para games também tem esses relatos. E agora no caso da CD Projekt Red, tem funcionário, ex-funcionário, as pessoas já sabiam que não entregar, os investidores fizeram pressão, os gestores tocaram para dentro. E aí, ó que doido, né? Porque em termos de venda de produto, é recorde.
em termos de desvalorização do papel, cara, caiu 30%, 40%. Se eu não me engano, eu acho que era a empresa que estava no top 15 de valor de mercado europeu. Ela despencou. Com os processos que eles vão receber agora, assim, tem chance de a gente ver um time ganhando um Barcelona, assim, tropeçar na própria perna e depois nunca mais conseguir resolver a reputação. Uau. Tá parado. Então, não tá fácil para ninguém. Tu Não querer tá mandar um fácil pra papo ninguém. daquilo que você não é, tem chance de fazer com que você rode na segunda curva de um percurso que é longo, sabe? Então, assim, é muita responsabilidade. Uma coisa que me chamou a atenção numa das tuas falas anteriores ali sobre a relação de parceria do Sistema B com os governos. Tu tens conhecimento se isso só acontece no Rio de Janeiro? A gente tem outras boas práticas acontecendo em outros estados também? Sim, tem acontecido. Bahia tem se movimentado bastante. BH também tem interesse de fazer. Pessoal do Paraná parece que está interessado em fazer também. No Rio Grande do Sul, eu posso checar e depois até botar vocês em contato. É possível que tenham pessoas também. É, Cada cidade no seu nível de maturidade diferente, ou naquela discussão de quem são as pessoas que vão co-empreender, porque é um projeto quase que suplementar, né? Você, além da sua jornada empreendedora, escolhe movimentar a agenda do seu território, que vai fazer uma influência não só para empresários, como para a sociedade civil e para a política. Acho que o cuidado que a gente está tendo aqui no Rio também é encontrar qual é o foco do laser onde a gente consegue ter autonomia e propriedade para estimular, ao invés de repente fazer um grande holofote onde a gente vai queimar energia em um ano que, pelo visto, ainda vai beber das influências de pandemia. O Rio de Janeiro está um caos, então assim, a gente, empreendedor no Rio de Janeiro, Me bebe admira água. ainda que esteja rolando coisas bacanas aí. A gente Desculpa. bebe água de geosmida, a gente tem aí todo ano epidemia de dengue, chikungunya e outras transmissões por mosquito. A gente tem um estado completamente dominado por influência de igrejas pentecostais e milicianos. A cidade foi completamente abandonada pelo Crivella nos últimos 4. O legado olímpico dos grandes jogos não ficaram nenhum. Cara, para quem fica no Rio, não saiu no êxodo e ainda se predispõe a fazer algum tipo de mudança positiva, quando você encontrar essas pessoas, a gente puder se abraçar, dá um abraço nessas pessoas, sabe? Fala, querido, espero que Te esteja tudo amo. bem com você. Você tenha tempo para viver, além das batalhas que você quer, né? Influenciar, estimular e navegar. Eu lembro que Porto Alegre estava começando a debater sobre isso. Eu lembro que o Tomás Lara, ele teve lá falando, explicando sobre o conceito esse das cidades agora, né? Em 2018, ele esteve aqui conversando dentro do Pô Inquieta, de um evento grande que teve na Virada Cultural, se eu não me engano. Na virada Foi 2018 ou 2019? Que eu acho 18 que ou foi. 19, tá. E É aí que eu no acho que foi, FT também, naquele Fórum da Transformação também, teve várias palestras sobre o Sistema B. 2019 teve uma capacitação grande também no Unicinos de formação de agentes, que chama? Agentes? Multiplicadores B. isso. Multiplicadores. Eu sei que a Porque. professora Aurélia, até então da Unicinos, também era uma das pessoas que estavam Isso, à frente desse processo. Se eu não me engano, a professora da PUC também é a Gabriela Ferreira, também também. estavam conduzindo isso aí. Porque Imagino foi que Essa seja perto, bacana. estratégia. Fala. foi perto ali do festival que ele contou, que tu falou do Põe Inquieta, que foi perto ali que teve um encontro onde chamaram várias pessoas de várias entidades, daí também das universidades, ONGs, enfim, de governo, para falar dessa iniciativa de tentar fazer, né, como é que é o Pô mais B. O Rio mais B foi isso aqui, aconteceu dessa forma. É uma forma. É uma Porto forma. Alegre, vamos fazer e vamos tentar desenhar qual que é a melhor forma para ser aplicada em Porto Alegre. Aí eu lembro que um dia antes disso eu tinha encontrado a Aurélia, que é professora na Unicinos, e ela me convidou e, cara, vem, vamos lá para essa reunião que vai ser legal. E tinha muita gente. E aí tinha a menina que eu não lembro o nome agora, que ela trabalha no Sicredi até, que é uma das... Camila Lucone. Exatamente. Que ela que tá uma que estava à frente disso, de estar trazendo e coordenando. Mas depois eu perdi um pouco o contato também, porque acho que foi uma coisa que não andou, A enfim, não sei como é que beleza ficou. dessa estratégia de expansão do sistema B é entender que, pelo fato de buscar uma agenda propositiva dentro de temas tão complexos como resetar o capitalismo, como de fato promover essa cultura de mais responsabilidade socioambiental corporativa, é que quando se mapeia o interesse de empresas de um Estado a, de fato, buscarem a certificação, começam a surgir essas comunidades Bs. E dentro das comunidades Bs a gente tem alguns tipos de personas
Geralmente o primeiro são os empresários Bs. São pessoas que certificaram, que têm essa jornada e que encontram nos encontros e nos canais de comunicação entre as empresas Bs locais a oportunidade de fazer mais negócios, de compartilharem desafios, de construírem coisas em conjunto, ou até de buscar cenários econômicos de negócio mais positivos, né? Porque cada estado, né, deva estar passando por seu problema, né? O Rio de Janeiro tem os teus, mas acredito que Rio Grande do Sul, Porto Alegre também não deve estar fácil por aí. Então, além dos empresários, né, a gente tem os juristas, que são pessoas que às vezes vão estar fazendo esse papel de advocacy para mudança e construção de leis relacionadas às temáticas do que a gente está falando. E tem a academia, que possivelmente são pessoas que se encaixam dentro desse perfil que vocês estavam falando. Que são pessoas que vão ter o estímulo de criarem grupos de estudos, guildas ou comunidades de prática para estudarem os negócios base e, a partir daí, desenvolverem seus estudos, suas teses, para que isso também possa ser contagiado e contaminado um volume maior de pessoas, porque é isso, é um processo formativo, gente. Vai ter o cabeça branca que está buscando uma redenção de uma eventual jornada de carreira profissional e está querendo, de fato, sabe, fazer as pazes consigo mesmo, entender novas formas de inovar com um nível de complexidade um pouco maior, tal qual vai ter alguém jovem que sonhou em entender que o lugar dele é hackear instituições que já existem. Tal qual vai ter um outro jovem ou alguém que está fazendo algum ciclo de mudança profissional, que a gente vai ver isso cada vez mais regular, né? E os estudos dizem que a gente vai ter 3, 4 carreiras diferentes dentro de uma vida. Eu estou na minha segunda, sabe? Fiz 10 anos de professor de yoga, estou com 10 anos de facilitação. Não sei se eu vou ser consultor e facilitador. Quem sabe eu vire chefe daqui a 10 anos, e ao querer ser chefe, eu vou querer ter ali, sabe, um cardápio que vende fornecedores locais de um território, de algum tipo de alimentação que eu queira tocar. Então, assim, acho que uma experiência vai navegando e vai construindo a outra. Então, acho que tem espaço para todo mundo. A pessoa que tiver uma certa sensibilidade de projetar para onde ela quer estar profissionalmente nos próximos ciclos dela, tem a capacidade de hoje entender que tudo que era feito antigamente pode ter um nível de preocupação e sofisticação um pouco maior, e isso pode gerar resultado, tal qual, cara, oceano azul, mapa branco, em branco e construir a trajetória que você quiser, às vezes dá muito certo. Tem muito outsider que conseguiu desenhar uma narrativa de que hoje é a coisa mais sexy que você já pode ver no mercado. Então, tem espaço para todo mundo. E aí, só fazer uma colocação: tem espaço para todo mundo, entendendo que equidade existe. Tem espaço para todo mundo, entendendo que vários de nós são capturadores de valor e que, se a gente não se estimular o tempo inteiro a compartilhar aquilo que a gente sabe, que aquilo que a gente tem acesso, a gente restringe a porta de quem passa ao nosso lado ou quem passa atrás da gente. Eu tenho uma preocupação muito grande que, de fato, essa estratégia de negócio que a gente escolheu de compartilhar os e-books, os toolkits, etc., ela não só gere reputação para mim, mas que essa reputação venha de um lugar legítimo, de que aquilo foi útil e funcional para pessoas que eu não consigo nem imaginar. Se a gente não tivesse batido esse papo, eu não saberia que meu toolkit chegou no SESI. Se alguém não compartilhasse comigo que, de fato, isso foi útil, eu não saberia que chegou no Clube de Criação de São Paulo, eu não saberia que alunos da Miami Med School usaram, que, de repente, um cliente chegou para a gente porque viu esse material. Então, assim, eu aprendi com nessas andanças que a gente fez de ir para o WeShare, a gente foi para a Alemanha, a gente foi para Paris 2 vezes. Foi a primeira vez que eu saí do país assim para explorar contemporâneos de economia colaborativa, etc. A gente achou em Berlim o The Collective, que era uma associação, ou seja, tinha a mesma formação jurídica que a nossa, mais ou menos com a mesma intenção. Lá no caso deles eram um pouco mais específicos para design thinking, mas que também tinha um espaço com o mesmo modelo de governança. E foi muito bom ver essas sincronicidades acontecendo, que tu fala, caralho, você tem um Vini alemão, você tem uma Usha alemão, você tem um Marcos alemão, você tem um senegalês, você tem outros, é sinal que essa frequência está ecoando e que, cara, vamos ser sinceros, quem pode falar que é o fodão, que tem uma solução autoral, que resolve algum problema complexo sozinho? Conceitualmente, se o cara ou a instituição defende isso, ela já está equivocada. Problemas complexos só são resolvidos com abordagens sistêmicas e com o olhar de múltiplos stakeholders. Se tu está querendo pagar de herói de uma causa, seja institucionalmente, ou que você é o especialista de uma metodologia, de um tema ou de um cenário, a tendência é que você se cristalize e se torne obsoleto muito rápido. Na DECA, a gente abraça muito o entendimento que a gente tem, que a gente chama de hibridismo metodológico. Eu tenho inúmeras formações, da Chaos Pilot, do Germinar, do Ecossocial, faço parte da comunidade do Art of Hosting, já estudei Design Thinking, já estudei
design de futuro, já estudei uma porrada de coisas. O que eu gosto de fazer é ter liberdade artística, criativa de remixar, hackear e customizar qualquer flow, framework, abordagem ou metodologia que eu trago para os meus clientes. É desse hibridismo que eu me coloco plenamente presente ao desafio do cara, porque do desafio que vem, a cultura que se tem, as partes estratégicas envolvidas e do objetivo, é aí que eu puxo meu deck de cartas e meus artefatos mágicos para fazer a coisa acontecer. É só para resgatar o ponto que a gente conheceu na Holanda o Ronald van den Hoff. O Ronald van den Hoff, ele foi o criador do Seats, né, de assento to meet, que nessa época de boom de expansão de modelos de coworking, ele tinha um modelo que era assim: você entra, o open space é de graça, tem almoço e comida de graça, você só paga pela utilização dos espaços privados, alocação da sala de reunião, eventualmente uma sala de evento e etc. Para você que não vai contratar uma sala ou para você que não vai alugar, reservar um horário, a gente pede, o sistema deles pedem para que quando você dê entrada no espaço, você ter ali quem é você, o que você tem de conhecimento ou oferta, ou oferece procura o básico, o que você oferece para o ecossistema e sobre o que você está disponível a trocar. Porque à medida com que você coloca teu capital social e intelectual disponível e visível, qualquer pessoa pode te acessar. Isso eventualmente vai gerar uma ignição de uma oportunidade de trabalho, de blá, blá, blá. Isso vai fazer com que você entenda que estar naquele espaço é nutritivo e fértil para você. E aí, desses estudos de fenomenologia de rede ou de, sei lá, de entendimento de relações, tem um termo que eles chamam de reciprocidade assíncrona, que eu acho foda. Reciprocidade assíncrona, que eu posso chegar e colocar meu toolkit na roda. O Cris vai pegar, ele vai usar, mas talvez não foi muito útil para o Cris na potência que poderia ser. Como o Cris também circula seus conteúdos, isso vai parar na mão do Filipão. O Filipão vai fazer essa parada funcionar, vai cair. E, eventualmente, eu que nem conheço o Felipe, posso cruzar com o caminho com ele e, eventualmente, isso me trazer algum tipo de retorno. É quase como se fosse um karma positivo a ser construído, mas eu não queria misturar dessa forma, porque a gente está falando especificamente de disponibilidade de recursos, potencialidades e inteligências para fazer com que essas oportunidades emerjam. Então, se você se olhar como incompleto, talvez o mundo hoje em dia seja muito frustrante, porque com certeza tu vai ver que a bolha daquilo que você não sabe, que você sabe que você não sabe, vai ser grande pra caralho. Uhum. Se você não tiver os espaços de confiança, as comunidades de prática para se aventurando nisso, é possível que você fique vagando no limbo durante muito tempo. Mas à medida com que você entende que esses mapas estão sendo construídos e que o desenvolvimento da habilidade de saber solicitar ajuda e de valorizar as suas individualidades para se colocar presente, essa é a virada de chave de que é possível que o que dê para todo mundo. E aí, só fazendo um pouco desse gancho, que assim, tem gente que vai ter mais dificuldade, tem gente que vai vir de lugares muito atrás da gente, mas se a gente for generoso de que a gente pode compartilhar um pouquinho e dar acesso para coisas que eventualmente a pessoa nunca vai chegar a fazer um curso da Chaos Pilot, acho que isso, cara, pode ser minimamente útil para muita gente. Muito bacana. Eu acho que esse é um movimento que a gente tem feito aqui no Rio Grande do Sul também. A nossa rede, pelo menos da nossa bolha, é um tanto quanto pequena ainda, né, Felipe? Mas esse sentimento de apoio e de disponibilização dos recursos de cada um, ele é bem nítido, assim, para a gente. E se assentou em ano de pandemia, 2020, quando a gente precisou mais uns dos outros para poder aprender, para poder continuar trabalhando. E aí o teu toolkit foi fantástico, fundamental também nesse movimento. E as lives, graças a Deus, não assistimos lives de sertanejos, mas assistimos a live do Vinícius de Paula, né? E aprendemos muito com ele também. E eu acho que a magia da educação e o grande salto da educação é essa possibilidade de hibridismo que tu traz ali, de poder hackear as metodologias. Também é uma máxima nossa aqui, nos nossos processos de facilitação, que a gente entrega uma metodologia, um processo, tal qual ele foi desenhado por alguém ou por a gente, mas que, por favor, tenham essa liberdade artística, como tu citou, de adequar, adaptar a sua demanda, necessidade, corta aqui, estica ali, puxa lá, remonta, remodela, e faz acontecer, né? Acho que isso que importa. Então, assim, muito obrigado por essa tua fala, né, Vinícius?
muita coisa eu nem alcancei, assim, vou ter que te escutar de novo umas 1000 vezes aqui para poder, cada audição, aprender um pouquinho. Mas, assim, feliz demais em poder te ouvir, te conhecer um pouquinho mais também, saber de tantas paradas aí que tu está envolvido. Eu queria falar uma coisa, mas eu já... Ah, lembrei. Tem um podcast nosso, Vinícius, com duas pessoas incríveis também, que é o Matheus Felipe e o Felipe Roloff. Eles são líderes de diversidade e inclusão de duas big empresas aqui do Rio Grande do Sul. E aí você falou bastante de diversidade, né? E eles também apontaram essas necessidades da importância da diversidade para a inovação, para que a gente não tenha só os velhos de cabeça branca pensando que são os fodões, que a gente sabe que não são, não, né? Só comentando, hoje que a gente está gravando, 28 de janeiro, este podcast ainda não está no ar. Ou do que a gente gravou com o Matheus Felipe e o Felipe Roloff, mas em breve ele vai estar no ar. Então, galera, quem está ouvindo... Mas você que está ouvindo aí no dia 25 de dezembro de 2033, ele já está no ar. Então não se preocupe, tá? O Felipe está só doido na cabeça. Porque esse troço é atemporal. Eu queria falar mais contigo, e já fica o convite aqui, Vinícius, se tu tiver essa disponibilidade de tempo, a gente falar mais de facilitação em especial, de educação, que eu acho que você também tocou num ponto lá no início também, que é uma das frentes aí, que a gente possa, né, no momento oportuno, poder trocar mais ideias sobre isso, que eu ainda tenho muitas curiosidades aí para te perguntar e coisas que eu quero saber. Mas por hora, para a gente encerrar esse bate-papo aqui, que foi maravilhoso, você falou que é impossível traçar cenários mais de 10 anos, né? Em virtude dos tempos aí que a gente vive. Então, qual é o cenário de 1 a 10 anos que você traça aí? Vamos pensar para o Brasil pós-Covid. Chegou a vacina, todos vacinados. Como é que vai ser, velho, a parada? Você vai poder, abrindo a porta do teu apartamento, da tua casa, pisando na rua, o que vai acontecer? Cara, pergunta difícil, hein? Podia ter começado. O que você gostaria de que acontecesse? Eu acho que, assim, de futuro a gente pode se posicionar para ser um lugar mais coerente de que, assim, existem futuros que são possíveis, né? Existem futuros que são plausíveis. Acho que eu tenho só autonomia para falar dos futuros desejáveis, né? O que eu desejo para essa transição é, primeiro, que principalmente a iniciativa privada comece de fato a rechaçar qualquer tipo de posicionamento dogmático, negacionista, anticientífico, que qualquer gestor, seja ele público, privado ou governamental, esboce qualquer tipo de tomada de decisão associada a isso. É quase como se a gente precisasse passar por um processo agora de guerra ideológica com relação a esse tipo de ignorância que pode ser muito danoso e que às vezes faz com que a gente desumanize o entendimento do que são morrer 1000 pessoas por dia, todo dia, há mais de um ano, e a gente achar que isso é normal. Isso é o que eu desejo, primeiro, para começar. O segundo, eu acho que a gente tem um entendimento de lideranças e governanças que assimilem de que o golpe é muito maior do que a gente está sentindo agora, independentemente do cansaço que a gente está tendo de entrar no segundo ano de pandemia. A gente vai precisar de políticas, incentivos e estímulos que favoreçam essa transição e uma busca por uma recuperação econômica, social e cultural que não beba nas mesmas fontes. Porque se depois de tomar esse susto todo, a gente ainda apostar em combustível fóssil, incentivo para as coisas que não têm demonstrado muito sucesso ou que já estão numa curva de ociosidade significativa, e a gente não der o estímulo certo para aquilo que a gente precisa desenvolver como como o direito que o país tem de ter autonomia e capacidade de construir o seu futuro, que é de fato, cara, tem muita coisa que precisa ser ensinada e muito suporte que precisa dar vazão para essas novas formações e carreiras que os jovens profissionais precisam ter. Que as gavetas antigas estão ou furadas ou não vai ter espaço para todo mundo. E a gente precisa dar vazão criativa, empresarial, empreendedora e profissional de qualidade para que um anseio de uma geração e de algumas gerações inteiras não morram na praia. E a partir daí é só desgraça, né? Os 5 anos seguintes
né? A metade final desses 10 podem ser extremamente belicosas e conflitantes. As pessoas não vão tomar um Capitólio à toa, elas acreditam em alguma historinha, em algum senso de pertencimento e alguma necessidade que estava ali. Então, essas tensões a gente ainda vai ver bastante. Cara, eu acho que no nível empresarial, o que eu espero é que a gente alcance um nível de humanização a ponto de não aceitar só histórias de sucesso como o único caminho de desenvolvimento possível. Profissionais, colaboradores, líderes, vencedores estão tão sozinhos ou tão cagados quanto qualquer pessoa que está com a linha da obsolência batendo no calcanhar ou na linha da cintura, e a gente precisa ter esse nível de sofisticação, de orquestramento, ordenação e governança compartilhada, porque de fato a gente está falando de desafios complexos. O que eu desejo para mim, é o que vem muito de presente nessa virada de 40 anos, é de novo esse mantrinha que eu repeti aí. Eu quero viver de impacto e não sobreviver de impacto. Eu escolhi o caminho que eu quero para mim, eu quero estar disponível para minha família, eu quero estar disponível para minha parceira, para o meu filho, para que uma das principais manifestações que eu quero ter de mudança no mundo seja a mudança da minha realidade ao meu redor e daqueles com quem eu consigo cuidar. Dos profissionais que fazem parte da rede da DECA, dos ecossistemas com os quais a gente faz parte, das agendas que a gente está envolvido, porque acho que eu já tive um Vini dentro de mim que tinha essa pegada do pirata, do bucaneiro muito presente. Eu acho que o tamanho da frota dos piratas não é suficiente para navegar nos mares que a gente precisa. Vai ter que ter no meio dessa frota embarcações múltiplas, tamanhos diferentes, habilidades, etc. E só para fazer esse gancho para o próximo papo que eventualmente a gente vai bater, eu acredito muito que esses skills de facilitação, eles são como softwares ou aplicativos que geralmente todo mundo poderia estar instalando dentro de si, independentemente de que carreira tenha, seja educação, empresarial, como consultor, porque eu acho que os desafios vão exigir com que a gente tenha esse novo traquejo, essa nova ética, ou essa nova cultura de relacionamento para que a gente possa colocar as pessoas que fazem parte do problema na construção dessas soluções. Então, a partir do momento que todo mundo instala esse aplicativo, o próprio facilitador externo encontra sua obsolência programada, porque ele não precisa com que alguém seja a personalização desses cuidados. Se todo mundo tiver esse cuidado, é só a gente rotacionar a responsabilidade de quem desenha o fluxo, de quem facilita o papo, de quem registra o que aconteceu ali, de quem dissemina isso para fora. Então, seja um design thinker, seja um gestor, seja do capital humano, assim, vale a pena você estar antenado com o que a nova ética nos convida, porque muito do que a gente tem visto é que pessoas que tinham posicionamentos de dominância quase que feudal, territorial, à medida com que foram convidadas a navegar por esse ambiente digital, não conseguem mais exigir, não conseguem mais propagar a sua agenda de influência tóxica. Uma coisa diferente é eu chamar vocês na sala e acabar com vocês, ou fazer qualquer tipo de terror psicológico. À medida com que a gente está num Zoom, à medida com que a gente está fazendo um planejamento estratégico participativo na tela, do que está gravado, onde as pessoas têm que respeitar a ordem de fala para não serem vistas como inadequadas, aquele cara que bate na mesa, aquele cara que grita, aquele cara que fala merda, ele vai ficar cada vez mais exposto. Isso no médio prazo também vai fazer diferença nas novas lideranças que vão aparecer. Resultado é resultado, né? No final das contas, quem é meritocrático diz que resultado é resultado e que os vencedores vão estar lá em cima. Então, amigo, se prepara que tem uma porrada de vencedor que vai descer pelo ralo simplesmente por não conseguir fazer um ajuste cultural e comportamental. Se é para apostar, vamos continuar apostando no cardume, motherfucker. É isso, assim, é o que resta pra gente. Ninguém daqui nessa sala é bilionário, ninguém nessa sala a princípio vai voar com o papai Musk para Marte. Então, assim, preparem-se, vai sobrar Elysium pra gente, que a gente seja bem organizado para fazer essa bagaça funcionar por não só 10 anos, mas por mais anos aí para frente. Se liga na visão do Vinícius de Paula Machado, galera. Que papo incrível. rn.conversas lá no Instagram, Rock Night, com a nossa agenda também de encontros presenciais pelo Zoom. Esse presencial é engraçado quando eu falo presencial, né? Mas é um encontro aberto, acho que o termo correto, encontros abertos no Zoom, para a gente trocar ideia. Geralmente aos domingos à noite, nos acompanhe lá no Instagram para saber mais dessa agenda. Felipe Guedes da Luz, valeu, meu parceiro. Vinícius de Paula Machado, valeu, muito obrigado. Super prazer poder trocar ideia contigo. Valeu, ouvintes. Até o próximo episódio.
Beijo. Valeu, gente. Muito Até a obrigado, próxima. valeu. Obrigado.